E aí, galerinha? Vamos iniciar um novo conteúdo, tá? Como muitos sabem, aula de quê? Geografia, tá? Mas antes da gente iniciar, nós teremos que fazer uma breve explanação sobre um tema para vocês, tá? Porque para quem recebeu o segundo material apostilado, que já deu uma olhada na apostila, viu que o tema de vocês inicia sobre União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico, mas o que é isso? Tá? Então, antes da gente iniciar a falar sobre a União Europeia, nós vamos falar sobre blocos econômicos, o que são e para que servem, como eles foram criados. Mais ou menos, vai dar uma resumida, mas espero que vocês entendam, tá bom? Blocos econômicos. Existem vários blocos econômicos espalhados pelo mundo. Eles foram criados no intuito de, digamos assim, que os países que fazem parte deles fizessem um acordo econômico e social para melhorar as suas produções, as suas exportações, a sua economia, digamos assim. Aqui, ó. Surgiram em um contexto amplo de difusão da globalização, tá? A primeira a surgir foi a União Europeia, por isso que ela é a primeira a ser citada na apostila de vocês. Corresponde à união dos países distintos. Não é apenas eu vou fechar meu país e vou fazer um bloco. Não, é uma junção de 2 ou mais países, tá? Com interesses comuns de crescimento econômico e social, como eu havia falado para vocês nesse instante, e formaram-se com o intuito de diminuir fronteiras impostas pelos países. Para que os blocos econômicos sejam formados, eles têm algumas características, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. E cada um possui um nível de integração diferente dos demais. Não quer dizer, na verdade, isso significa dizer que o bloco econômico do NAFTA, CARICOM, Mercosul, União Europeia, APEC e os outros, eles são diferentes. A integração desse daqui não quer dizer que é a mesma integração desse daqui. Que o jeito que funciona aqui é o mesmo do Mercosul, tá? Eles têm integração diferentes dependendo dessa socialização e união dos países, tá bom? Quais são as características principais de um bloco econômico? Ele pode ser composto por uma zona de livre comércio, tá? É uma área de integração comercial de produtos entre um país e outro, tá? Eles podem ter uma união aduaneira. O que seria essa união aduaneira? Ela é tipo uma evolução da zona de livre comércio, tá? Dos países do bloco. Isso significa que quando um país do bloco negocia com outro país que não pertence ao bloco, vai haver uma taxa de importação padronizada entre eles. É como se fosse algo padrão para eles. É uma integração, é uma participação, tá bom? No mercado comum, ele possui uma, digamos assim, é como se fosse a junção desses dois aqui, tá? Ele tem uma ampliação a mais. Ele tem essa padronização das legislações nacionais, das leis trabalhistas. Além de, dentro do mercado comum, ele tem a livre circulação de pessoas. É o caso que a gente tem da União Europeia. Eu não preciso de passaporte e de outros meios de documentos para poder transitar dentro dos países da União Europeia. Eu posso transitar e ultrapassar a fronteira de forma livre, assim falam, né? E eu tenho também uma outra característica, que é a união econômica e monetária. O que seria essa união econômica e monetária? Vamos falar de união monetária, money, dinheiro. É quando eu faço uma padronização da moeda. No caso da União Europeia, os países da Europa, muitos deles aderiram a uma moeda que a gente conhece como o euro, tá? Diferente do Brasil. O Brasil ele faz parte do Mercosul, Mercado Comum do Sul. Existem vários países que pertencem a esse bloco econômico, mas se nós formos analisar, a nossa moeda, o real, não é a mesma moeda da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Então, o Brasil, no Mercosul, não possui uma união econômica e monetária. Para que isso aconteça, a economia dos países tem que estar de modo igual, tá? Ou não teria a possibilidade, ou não haveria a possibilidade dessa união econômica monetária, tá? Aí nós vamos já afunilar e falar da apostila de vocês, que vem falar sobre a União Europeia, vem contando a história da formação
desse bloco econômico, tá bom? A bandeira dela é uma bandeira azul com 12 estrelas, daqui a pouco a gente vai falar do significado, tá? Ela foi formada com o intuito de sobreviver às dificuldades do fim da Segunda Guerra Mundial. Era conhecido o bloco econômico como a Europa dos Seis, tá? Eram apenas 6 países que compunham a União Europeia, tá? Foi formada em 1952, que era chamado de SECA, ou Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que eles tinham o intuito de disseminar a economia e a produção siderúrgica no país. O próprio nome já disse, carvão e aço. Ácido, já aço. Vai ficar assim, vai virar meme. Carvão e aço, tá? Por isso, a disseminação siderúrgica desses países. Só que, com o fim da Segunda Guerra Mundial e tentando aderir mais países para dentro do bloco, foi formado em 1957 o Mercado Comum Europeu e tiveram a inserção de mais países e até hoje, se eu não me engano, são um total de 28 países dentro da União Europeia. Em 1991 assinaram o Tratado de Maastricht, tá? Que foi quando teve a última formação, última não, mas teve a decisão de bandeira, os últimos acordos monetários, os acordos das características tanto de mercado comum, união monetária, zona de livre comércio, e em 1991 eles fecharam esses acordos. É considerado o maior e mais antigo bloco, tá, do mundo, formado por 28 países, como eu falei para vocês agora há pouco, e considerado o mais completo. Por que o mais completo? Porque ele possui todas essas características aqui que eu citei para vocês, tá bom? Por isso que ele é considerado o bloco econômico mais completo. Poucos, eu acho que nenhum outro país possui uma união monetária, apenas a União Europeia. Aí nós vamos falar um pouquinho da bandeira, porque a galera fica um pouco curiosa, tá? Desse tom azul com 12 estrelas. Ele tem o símbolo da unidade entre os países, não quer dizer que são 12 países, mas as estrelas elas têm significados, tá? As 12 estrelas representadas não tem como finalidade fazer uma referência aos países que integram o grupo, mas sim o significado dessa integração, tá? Qual é o significado dessa integração, tá? Eles têm ideais de unidade, tá? De transformar o o bloco, de maneira comum e igualitária, a solidariedade entre os países e a harmonia de funcionamento dentro desse bloco econômico, tá? No mais, meus amores, se vocês tiverem alguma dúvida, tentem responder as primeiras questões da apostila de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem vir lá no grupo comigo, tá? Qualquer dúvida, vocês já sabem, mandem a pergunta lá dentro do horário de vocês, respondam e a gente vai terminar o conteúdo na próxima aula. Beijinhos, até mais!